Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha também em casa, pelas redes sociais, louvado seja o Senhor que nos reúne nessa noite de terça-feira para a experiência com sua palavra. A experiência com essa palavra que gera em nós o desejo por Deus. E como nós precisamos nos disponibilizar à escuta do Senhor, à obediência à sua palavra. Na verdade, as leituras de hoje, elas nos colocam diante dessa realidade. Ela propõe para nós essa realidade de sermos obedientes à sua palavra, pois a obediência à palavra de Deus, ela reproduz em nós resultados de bênção e graças. Foi o que nós acompanhamos hoje na primeira leitura do livro de Jonas. A obediência de Jonas ao mandato de Deus salvou toda uma cidade, porque Jonas se deixou encontrar pelo Senhor e foi disponível inteiramente à ordem da sua palavra. Quando o Senhor permite que nós nos reunamos nessa noite e nos dá a sua palavra, é para nos fazer compreender isso em primeiro lugar, que nós precisamos ser dóceis à sua palavra, que eu preciso abrir o coração para escutar o que Ele nos fala e para deixar que o seu Espírito reproduza em mim a sua vontade, pois todas as vezes que eu sou obediente à palavra, eu me permito também ser tocado pela bênção de Deus. É por isso que Jesus diz hoje para Marta, que fica inquieta porque Maria está aos seus pés escutando a sua palavra enquanto ela estava trabalhando. Não é que o trabalho não seja importante. Nós temos as nossas responsabilidades e precisamos cumprir com as nossas responsabilidades. Mas é o entendimento de que nós não podemos de maneira nenhuma deixar que as ocupações da vida nos tirem a graça de poder escutar a palavra. Porque se não temos o Senhor, nós também não nos sustentamos no caminho da vida. Se nós não temos a palavra, se nós não temos o Senhor, se nós não estamos alicerçados nele, nós também não conseguimos sustentar nas lutas da nossa vida. É isso que Jesus diz a Marta, que ela também tenha tempo para se deixar tocar pela palavra. Porque dentre todas as coisas que nós podemos escolher na vida, a mais importante é a nossa escolha por Deus. O Senhor diz na palavra que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas vier a perder a sua vida, a sua relação com o seu Senhor. Porque a ausência de Deus em nossa vida, ninguém consegue preencher. Coisas nenhuma consegue preencher
o vazio de Deus. E quando nós nos esvaziamos de Deus, fica uma lacuna muito grande. E a gente acha que coisas vão preencher, que pessoas ou lugares, que posses ou conquistas podem preencher o que é de Deus em nós. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nada preenche o que só Deus é capaz de preencher. Quando Jesus partilha hoje dessa palavra com Marta, Ele está também partilhando com o nosso jeito, muitas vezes, de ser de Marta. E o Senhor quer também que nós sejamos Marias. Nós precisamos sim ser Marta, ativa, responsáveis, mas nós não podemos perder a doçura de Maria, daquela mulher que ela tinha talvez outras coisas para fazer, mas ela preferiu primeiro escutar o Senhor. A sua escolha primeira foi por Deus. E o que o Evangelho quer nos ensinar nessa noite é isso. Nas correrias da vida, o primeiro passo tem que ser em direção a Deus. O primeiro passo que eu preciso dar é em direção a Deus. Jesus diz hoje no Evangelho que Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Isso nos leva a pensar da seguinte forma: as coisas que nós adquirimos na vida, nós perdemos com o tempo, ou elas desaparecem, ou por algum desequilíbrio, toda a construção que foi levantada, ela pode ser derrubada, destruída. As coisas que nós conseguimos, elas são perecíveis, nós perdemos, são passíveis de serem perdidas. Mas olha o que Jesus diz hoje: quando nós escolhemos por Deus, isso ninguém consegue tirar de nós. O dom da fé ninguém consegue tirar, não se perde. Nós não perdemos aquilo que é de Deus. E é por isso que Jesus enfatiza: Maria escolheu a melhor parte, porque ela escolheu por aquilo que nunca perderá. Ninguém nunca tirará dela. E Ele está dizendo para você nessa noite que veio, você que veio buscar uma palavra, talvez muitos de vocês aqui no Romeirão tenham chegado a esse lugar cansado, fadigado, talvez muitos desesperados, com tantas preocupações, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades que está tirando a tua paz. E o Senhor diz: calma, dê tempo também a Deus na tua vida. Orne a sua vida com a presença do Senhor. Deixe que Ele cuide também da tua vida. Porque à medida em que nós investimos em Deus, nós não estamos perdendo tempo. Tem muita gente que diz que não busca Deus porque não tem tempo, porque todo o seu tempo está investido em outras coisas. Mas nós esquecemos que ninguém em Deus perde tempo. Nós fazemos um investimento, e se tem o investimento certo, é quando nós investimos em Deus. Porque nos momentos mais delicados de nossa vida, só Ele consegue nos compreender. Só Deus consegue entender por que Maria ficou aos pés de Jesus, quando ela podia estar ajudando a sua irmã. Porque Maria vinha de uma realidade, de uma experiência dolorosa da vida. O Evangelho não diz, mas a história bíblica diz que Maria era uma prostituta. Era uma mulher da vida. Era uma mulher marcada pelo sofrimento. Ela já havia experimentado o que o mundo havia oferecido. Ela já tinha sido vítima do mundo. E ela entendeu que agora ela precisaria ser vítima de Deus. E é por isso que ela está nos pés de Jesus como ensino para nós. Que quando nós nos distanciamos do Senhor, nós nos ferimos. Nós nos perdemos de nós mesmos. O mundo nos rouba. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos nos distanciando dos nossos valores. O mundo nos rouba quando isso acontece. Há um assalto muito grande e a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Por isso que nós encontramos tantas pessoas perdidas, sem norte, sem horizonte, sem possibilidade mais nenhuma.
porque se perdeu de si mesmo. E nós nos perdemos de nós quando nós nos perdemos de Deus. O evangelho dessa noite é para nos lembrar isso. De maneira particular para te lembrar, na tua individualidade, para dizer: você não vive sem Deus. Você não consegue viver bem sem Deus. A ausência dele sempre ficará em nós. E nada e ninguém consegue preencher o que é de Deus, o que só ele pode fazer. E é isso que nós queremos nessa noite, nos apropriar dessa palavra e dizer, como Jonas, eu quero sim ser dócil à palavra. Como Jonas, eu quero ser obediente. Não sei se você conhece a história de Jonas. É um livro muito bonito na Sagrada Escritura. Quem tiver depois a oportunidade de ler na Sagrada Escritura, leia, porque vale muito a pena. Jonas é a figura do homem marcado pela depressão. Um homem sem entusiasmo. Um homem que perdeu o sentido da vida e começa a andar no mundo sem perspectiva. Um homem que perdeu completamente o sentido. Mas à medida em que ele foi dócil à voz de Deus, ele encontrou o sentido, ele descobriu o sentido da sua vida. Olha que coisa interessante, nós escutamos hoje na liturgia da palavra duas figuras, Jonas e Maria, duas figuras marcadas pelo sofrimento do mundo, mas duas pessoas que foram resgatadas por Deus, à medida em que eles se deixaram encontrar pelo Senhor. E o Senhor propõe isso para você. A qualidade da nossa vida, o ordenamento e a harmonia, o equilíbrio que nós buscamos, só pode ser encontrado nos valores. E esses valores estão no coração de Deus. E é por isso que eu preciso escolher a melhor parte. Se pergunte, você tem escolhido a melhor parte todos os dias de sua vida? Você tem buscado a melhor parte? Você tem deixado o Senhor entrar e fazer uma obra na tua vida? Você tem se relacionado com o Senhor? Nós não nos relacionamos com Deus só quando nós vamos à igreja, ou quando nós viemos aqui para a missa, no romeirão. Nós nos relacionamos com Deus no dia a dia da nossa vida. A comunicação com Deus independe de templos e estruturas espirituais. A relação com Deus é uma realidade pessoal, porque eu sou uma criatura de espiritualidade. Então eu preciso escolher todos os dias a melhor parte. Eu preciso fazer de todos os dias a melhor parte para a minha vida. E eu começo bem quando eu começo em Deus. Guarde isso no seu coração. Você começa bem quando você começa em Deus. Quando você começa com Deus. Não há nada que não funcione com Deus. Tudo se estabelece, tudo se levanta. Mas sem Deus, as possibilidades de definhar são grandiosas. Pode ser as construções mais bonitas possíveis. Se não tem alicerce, cai. Porque um dia o vento bate, e bate mesmo. O vento é uma existência concreta. As tempestades um dia chegarão e nós precisamos estar alicerçados. E o grande sinal de Maria para nós hoje é: nós também precisamos escolher a melhor parte. Guarde no seu coração e aplique essa palavra no dia a dia de sua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.